Bom, disciplina, né, como a gente já se apresentou, eu e Jane dividimos aqui, né, nesse trabalho. E aí a primeira pergunta que a gente faz quando a gente vai conversar, né, sobre o que é o projeto é, afinal, por que precisamos de um projeto de pesquisa? Por que que a gente precisa fazer isso, né? Existem vários motivos. A gente começou a falar com vocês, né, que o projeto, gente, é uma arquitetura, um plano, é um grande plano de pesquisa, né, que vocês vão realizar. Então, é o ponto de partida para o que se transformará depois nesse trabalho de pesquisa de vocês. Então, imagine que vocês, a partir de agora, vão começar a estruturar na cabeça de vocês, isso vai se transformar no escrito, por isso que o historiador e a historiadora têm que ter muita atenção na escrita, né, nessa produção do material. E aquilo ali, aquilo que é o conjunto de ideias que vocês apresentaram, vão se tornar para vocês o pontapé para vocês construírem essa pesquisa de vocês. Então, a gente começa com uma grande ideia, um querer saber, um porquê, um problema, uma inquietação, né? E essas inquietações, esse conjunto de elementos, irão, portanto, ter que se transformar em algo exequível, né? Numa pesquisa que possa não apenas colaborar para suprir, digamos assim, uma carência que vocês tenham, né? Uma curiosidade, mas que ela seja um instrumento social, né? O projeto e a pesquisa, por isso que é tão importante, nós vamos falar muito, sempre vamos lembrar a questão ética. Você não está produzindo um trabalho para você, né? Apenas, é também para você, mas o trabalho do historiador e da historiadora impacta na sociedade, na medida em que ele oferece um conjunto de explicações sobre determinados problemas que podem se tornar referentes para aquela sociedade. Pensem, por exemplo, nos estudos sobre escravidão, nos estudos sobre ditadura militar, nos estudos sobre gênero, nos estudos sobre comportamento. Então, o que a gente oferece à sociedade é algo muito sério, porque aquilo que a gente está apresentando como aquele nosso resultado vai impactar quem vai ler aquilo ali. Vocês sabem que hoje a circulação de notícias é muito rápida, a forma como as pessoas se apropriam é muito rápida. Então, aquilo ali, de alguma maneira, vai impactar um conjunto de reflexões, de orientações que a sociedade vai ter acesso. Então, o projeto de pesquisa é esse ponto de partida do seu caminho, por isso que ele é tão importante. Com um bom projeto de pesquisa, a sua vida vai facilitar muito. A sua vida de pesquisador vai ser muito facilitada. Então, nesse projeto, nesse caminho, nós apontamos nesse projeto os nossos caminhos. Por exemplo, alguns de vocês já apontaram fontes, alguns mencionaram autores. Então, o projeto é um conjunto de elementos que nós juntamos e estruturamos numa arquitetura, tá? Então, nessa arquitetura que a gente está montando, tem um monte de coisas ali, que separadas não dizem nada, mas que juntas apresentam uma proposta de pesquisa. Imagine vocês ter um historiador que é muito importante, que é Michel de Certeau, que vocês já devem ter escutado falar. Ele diz assim que o historiador ele trabalha numa oficina. Então imagine que vocês agora vão montar a oficinazinha de vocês. A nossa oficina, nós não trabalhamos exatamente com ferramentas materiais, né, com madeira, mas vocês imaginem que nós trabalhamos com outros tipos de ferramentas para ajeitar. O projeto é isso. É esse conjunto de materiais que aí, em vez de prego, madeira, cadeira, aí a gente vai ter fontes, referenciais teóricos, bibliografia, né? Então, imagine que é isso. Nesse sentido, esse projeto de vocês é essa porta de diálogo com nossa realidade, nossas questões sobre o passado. O projeto de pesquisa nos ajuda a construir uma ponte entre, porque nós somos historiadores e historiadoras. O nosso objeto de pesquisa, fundamental e principal, é o passado, né? O tempo.
né? Na verdade, essa relação que nós estabelecemos de tentativa de compreender isso que passou, esses conjuntos de relações, comportamentos, estruturas sociais que existiram, mas que continuam, de alguma forma, nos impactando. Então, o projeto de pesquisa vai abrir essa porta, né? Nós vamos estabelecer um querer saber desse presente, né? Porque todo o projeto parte do presente de vocês para o passado. Esse diálogo entre o presente e o passado, Durval Muniz, no livro A História, a Arte de Inventar o Passado, ele tem uns textos muito bonitos, inclusive o texto que dá origem ao livro, História, a Arte de Inventar o Passado, porque essa conexão com o nosso presente, esse conjunto de ansiedades e esse diálogo que nós temos com o passado. Então, o projeto é essa nossa arquitetura. Eu diria a vocês que o projeto é o passo mais importante. É o passo mais importante para a produção da pesquisa. Com um bom projeto, a sua pesquisa anda bem. E aí eu vou passar para o segundo elemento, que a Jane vai apresentar, que é quais são, portanto, as motivações, né, Jane? O projeto de pesquisa, como disse Sônia, né, se bem estruturado, ele nos ajuda muitíssimo na construção do nosso trabalho, aqui no caso da graduação de TCC, né? Mas a gente também elabora um projeto de pesquisa para submeter uma seleção de mestrado, a gente também elabora um projeto de pesquisa para submeter a uma seleção de doutorado, bom, porque também para a gente passar para essas outras etapas da nossa trajetória acadêmica, a gente também precisa, justamente pela função importante do projeto, né, de direcionador de pesquisa, de instrumento de planejamento, de orientador, né, do nosso caminho, né, justamente por essa função é que ele precisa ser apresentado. Ele precisa ser apresentado nessa disciplina, ele precisa ser apresentado numa seleção para mestrado, ele precisa ser apresentado também, por exemplo, numa seleção para doutorado. Significa dizer que a gente, quando sai da disciplina de projeto de pesquisa, a gente sai com um projeto acabado, fechado? Não necessariamente, né? A gente sai da disciplina de projeto de pesquisa com um projeto estruturado, mas que depois, ao longo das nossas pesquisas e das leituras, ele pode sofrer algumas alterações, modificar um ou outro aspecto, como eu disse, porque se a gente tem ele estruturado, né? Se a gente tem uma problemática definida, isso vai acompanhar a gente na elaboração do nosso trabalho, tá? Então, a gente também não pode entender o projeto de pesquisa como algo que é fechado, que a gente encerra, né? Quantos de nós, Sônia, que já passamos para o mestrado e doutorado, a gente apresenta um projeto de pesquisa na seleção e ele se modifica, né? À medida que a gente vai avançando nas disciplinas do mestrado, nas disciplinas do doutorado, nas conversas com os orientadores, né? Ou orientadoras, enfim, bom, na banca, né? Daí ele ser fundamental e daí ele está estrategicamente também localizado na metade do curso. Vocês saíram agora da disciplina de métodos de pesquisa, alguns fizeram inclusive com Sônia, né? E vocês já passaram também pelas disciplinas além de métodos, as outras disciplinas da chamada área de teoria da história. Então, E esse projeto de pesquisa, ele nasce por diversos interesses, né? Por exemplo, interesses pessoais, a gente escutou aqui alguns alunos, por exemplo, a menina do esporte, né, que quer pesquisar esporte, que falou que interessa essa temática para ela. Nós ouvimos aqui a moça eu não vou lembrar o nome de todo mundo, tá, gente? De Assaré também. Renata. Falando por que Patativa, né? Por que o interesse em Patativa? Então, o interesse pessoal é um grande motivador na escolha de nossas temáticas, né? No recorte de nossos objetos e de nossa problemática. Então, esse é algo que vai estar sempre presente.
eu até agora não conheço, eu não sei se Sônia, mas eu não conheci ninguém até agora que tenha elaborado um projeto de pesquisa, que tenha levado adiante uma proposta de pesquisa, que tenha resultado no TCC, numa dissertação, num doutorado, que não tenha, né, nascido essa proposta também a partir de um interesse pessoal. Bom, então, às vezes, um interesse pessoal que se refere a alguma situação vivenciada, né? Às vezes, até às vezes um trauma, inclusive, tá? Ou porque gosta de esporte, ou porque pratica esporte. A gente tem sempre o interesse, né, pessoal envolvido na nossa escolha de uma proposta, de uma temática de pesquisa. Tá? Então, como eu disse, eu não conheço, se Sônia conhece, eu não sei, mas eu nunca vi uma pessoa que não tenha feito uma proposta de pesquisa que não esteja. Que não tenha tido por um elemento importante uma questão, um interesse pessoal, que pode estar relacionado à política, à religião, né? A questões de gênero, enfim. Bom, isso está sempre presente. Isso, inclusive, a gente vê muito em todas as disciplinas de projeto de pesquisa. Mas aí eu queria também chamar atenção para vocês de uma coisa. O interesse pessoal, ele é um grande motivador, mas a gente também precisa ter um cuidado aí, né, Sônia? Que é o seguinte, a gente também, dependendo da nossa relação com o objeto histórico que a gente quer construir, né, com a proposta que a gente tá elaborando, a gente também tem que ter um pouco de cuidado para não fazer um trabalho apologético. Tá? Eu já tive, por exemplo, aluno nessa disciplina de projeto de pesquisa que queria fazer um trabalho relacionado à sua igreja. Então, a pessoa pertence a uma igreja, convive com os membros da igreja, frequenta a igreja, faz trabalhos sociais na igreja e quer construir um trabalho, uma proposta sobre a sua igreja. Né? Eu costumo pedir logo para mudar de tema, quando há uma relação muitíssimo próxima e se a pessoa não conseguir trabalhar essa relação. Porque o que acontece, às vezes, se a gente não tiver cuidado, é que a gente acaba fazendo um trabalho elogioso apenas, tá? Apologético, como a gente diz, e não de crítica histórica. Tá? E uma crítica histórica, quando a gente fala de crítica histórica, a gente, obviamente, não está falando aqui que a gente tem que fazer um trabalho que vai detonar alguma coisa, né? Por exemplo. Tá? Então, acho que essa identificação com o objeto, eu acho que isso é muito bom, muito saudável. Mas a gente precisa ter um cuidadinho aí, né? Para não fazer trabalhos apologéticos, para a gente poder fazer, de fato, uma crítica histórica. Bom? A gente tem, claro, né? Além disso, envolvido também demandas sociais, Sônia acabou de falar sobre isso, né? A gente, quando pensa no projeto de pesquisa, Sônia frisou muito bem, a gente sempre pensa a partir do nosso presente, né, para fazer aí uma relação com o passado, tá? E vocês já passaram pela disciplina de teoria 1, teoria 2 e viram, né, trabalharam, estudaram como a história ela se modificou, ela se democratizou, se tornou mais plural, com novos sujeitos, novos objetos, né? Que foram inseridos em outras fontes, inclusive de pesquisas, que passaram a fazer parte do trabalho do historiador, tá? Justamente porque, né, os historiadores foram trazendo, e isso faz parte da dinamicidade de qualquer ciência, né, e deve ser assim, né, para que a gente dê respostas, né, à sociedade, os historiadores foram trazendo, inserindo as demandas sociais. Então, a história das mulheres, por exemplo, ela não vem à toa, né? A história a questão indígena, né? Dos afrodescendentes, eles não são inseridos à toa nas preocupações dos historiadores, porque as demandas sociais, elas também fazem parte, né, desse processo
de ampliação da história e que, portanto, fazem parte, né, muitas vezes, das escolhas que nós fazemos das nossas temáticas de pesquisa. Tá? Então, por que estudar, né? Por que inserir uma preocupação, elaborar uma problemática ligada às questões de gênero? Né? Às vezes o aluno até não dá conta, mas existe aí, né, uma demanda social, uma demanda do presente envolvido nessa escolha, tá? E às vezes é muito consciente por parte do aluno. Ó. Nós temos, claro, e aí as demandas acadêmicas também, né? Como eu já falei para vocês, nós temos aí ao longo do século XX, vocês estudaram isso, a gente não precisa aqui, né, dar uma aula sobre isso. A ampliação da história nos vários, tanto em relação à fonte, quanto a problemática de pesquisa, né, quanto à inserção de sujeitos sociais, novos sujeitos sociais, tá? A ampliação de campos de pesquisa, história das mulheres, história de gênero, história ambiental. Então, há também aí uma demanda acadêmica sempre presente, deve estar presente, até porque, quando a gente faz a nossa justificativa no nosso projeto, a gente tem que apontar, né, uma justificativa acadêmica. Né? Então, academicamente, por que o nosso trabalho é interessante? Né? E onde a gente pode contribuir academicamente, além dessas questões sociais e até pessoais também, que isso faz parte, nos ajuda a crescer, né? Tanto enquanto pesquisadores quanto enquanto pessoas, né? Indivíduos, sujeitos que pertencem a uma sociedade. Então, onde que essa minha pesquisa ela contribui academicamente para a discussão sobre gênero, né? Sobre a relação história e esporte, sobre a relação história e meio ambiente, natureza, né? Mídias, enfim, tá? Então, nós temos aí todas essas demandas, e a demanda política ela está presente também, eu acho que ela perpassa todas essas outras motivações que, né, que aparecem no projeto de pesquisa. Bom? As questões de gênero, por exemplo, né? Pensar as relações homens e mulheres, pensar a questão LGBTQI+, tá? Isso traz junto questões que são políticas, né? De vários tipos, tá? De empoderamento, que é uma palavra muito, muito usada, por exemplo, né? De empoderamento feminino, por exemplo, de contribuição para transformações mesmo sociais, né? Contribuir para essas transformações, contribuir para pensar questões que possam mudar de alguma forma, né, algumas realidades que a gente vive, tá? Então, todos esses interesses, eles motivam a gente na elaboração de nosso projeto. E alguns deles nós já identificamos aqui na apresentação de vocês. Bom, Sônia, quer acrescentar? E aí, só complementando aquele tópico que você começou, que é sobre as precauções, tá, gente? É aquilo que Jane disse, não vou nem me deter muito, que a Jane já falou todos esses aspectos aí. O projeto não é um panfleto, tá? Eu me preocupo muito com isso, né, quando os alunos... não se faz afirmação no projeto sem referência, sem fontes. Aí vocês podem perguntar para a gente, professoras, então quer dizer que o fato de eu ser envolvida com um tema, eu não posso estudar aquele tema? Pode, né? Pode, mas você tem que ter precauções, que é isso que Jane colocou. Vou dar só um exemplo para vocês de como a gente pode pesquisar, às vezes, um tema que está muito próximo, mas com os devidos cuidados. A Janaína Teles é filha da Amália Teles, que é uma família que foi torturada, perseguida durante a ditadura militar. A Janaína Teles foi torturada viu a mãe ser torturada quando tinha 5 anos. Ela se tornou historiadora, né? Ela tem um grande trauma, inclusive eu posso sugerir a vocês um curta-metragem, que é o documentário 15 Filhos. Ela, inclusive, dá o depoimento nesse documentário. E a Janaína Teles é historiadora e estuda a ditadura militar. Mas, aí é que está, né? A gente, quando nós escolhemos trabalhar um tema próximo,
esses cuidados são fundamentais. E vocês podem me dizer, vocês estão querendo dizer que a história tem que ser objetiva. Não, a história, ela não, o conhecimento histórico, a pesquisa, ela não tem aquela objetividade marcada das chamadas ciências duras. Nós sempre vamos lidar com a dimensão subjetiva. Isso é um dado, né? Nós não podemos romper com isso. Mas o método, o estabelecimento de caminhos é fundamental para nos resguardarmos, né? Por isso que o projeto é tão importante, porque mesmo que você tenha alguma processo, por exemplo, eu já tive alunos do movimento negro que queria, e nós temos vários colegas que estudam a problemática, a temática afrodescendente, a temática negra, mulheres militantes, por exemplo, que trabalham que são feministas e que trabalham as questões de gênero, mas uma questão fundamental que a gente chama atenção é que história não é opinião, história não é panfleto político. A história, ela deve servir para um processo de reflexão crítica da sociedade. Então, se você tem um interesse pessoal, que é isso que Jane disse, toda pesquisa, ela parte de uma intenção, né, de uma ideia, de um problema, que é do pesquisador. Quando a pesquisa tiver terminada, ela não pode atender apenas a você, né? Ou ela não pode apenas atender a um grupo específico apenas. Ela deve ressaltar grupos? Ela pode, claro que ela pode dar visibilidade a sujeitos que até então não foram pesquisados. A temática afro-brasileira, os estudos sobre o movimento negro, sobre escravidão, os novos estudos que surgiram ali nos anos 90, eles nos demonstraram isso. Nós trouxemos para o primeiro plano pessoas, sujeitos que estavam invisibilizados. Então, a história ela pode ser essa ferramenta de desinvibilização. Não sei nem se eu disse essa palavra correta, mas da gente tirar das sombras sujeitos, personagens, problemas que até então não haviam sido pesquisados. É muito interessante que as pessoas dizem assim, e aí tem uma discussão importante, vou fazer uma revisão da história. Eu não trabalho com esse conceito de revisão, para mim a história não é revista, ela é atualizada. Revisão, para mim, é um termo muito pejorativo que se vincula à negação, ao negacionismo, porque às vezes quando a gente fala em revisão, significa nós chegamos nas fronteiras da negação. Então, eu prefiro falar de atualização de problemas, né? Então, por isso que a história ela vai se atualizando a partir das gerações que vão colocando novos problemas, né? Vão perguntando, fazendo novas perguntas. E aí, por isso que vocês têm que ter precaução. Na escolha do tema, por exemplo, vou dar outro exemplo, é muito engraçado. Uma vez eu estava orientando na sala, mesma coisa de vocês, né? Acho que era uma disciplina de projeto lá atrás que eu dei. E a pessoa queria pesquisar a família. É porque a minha família é muito injustiçada. Pare. Não pode ser por aí. A pesquisa histórica ela não pode começar com a resposta. Se vocês começarem com uma resposta, já começaram errado. Ela tem que começar com pergunta. Se ela começa com resposta, já tem um problema aí, porque você já está envolvido numa condução prévia do que vai ser sua pesquisa. Quando você parte com a condução prévia do que vai ser sua pesquisa, você fecha as outras possibilidades. E eu disse para ele, para essa pessoa, eu disse, não, você não pode. Você acha a sua família injustiçada, mas você não pode trabalhar dessa maneira. Você tem que perceber uma série de variantes. Senão, se você não consegue, aí você tem que nesse momento você tem que parar e pensar. Por exemplo, a pesquisa deve trazer uma resposta a um problema que responda a uma coletividade. Você não está fazendo uma pesquisa simplesmente porque o trabalho do historiador ele não é para responder um ego. Seu ego, eu quero isso para mim. Não. Nós precisamos romper com isso. Essa sociedade está muito individualista. Às vezes eu vejo essas entrevistas, eu vim aqui porque eu quero resolver meu problema, eu quero atender minha necessidade. A história não se presta a esse projeto egocêntrico de ninguém. Se ela começa com uma questão pessoal, a sua questão pessoal ela deve se reverter para uma coletividade mais ampla.
Ela deve servir, chega de pesquisas históricas guardadas nas gavetas. Nós não precisamos mais disso, nós não precisamos. Isso aqui é uma universidade pública que deve ter uma função social. E quando perguntarem para a gente qual a nossa função social, além de sermos professores e professores, que essa é uma função social fundamental, mas é também possibilitar ferramentas de reflexão crítica para a sociedade. A gente entender, por exemplo, o que é o negacionismo? O que é o negacionismo que tem sido praticado hoje? Isso tem uma história. Isso tem um processo. Não surgiu do nada. Por que a gente sabe disso? Porque existe a história que nos faz pensar. Tá? Então, a pesquisa ela tem que responder a essa coletividade, ela tem que atuar, servir como instrumento de reflexão crítica. Essas escolhas de vocês devem considerar, levar em consideração essa viabilidade da execução da temática, que se refere tanto ao afetivo, a história pode ser o efetivo e afetivo. Ora, a história pode ser afetiva. Você pode estabelecer alguém disse, uma das pessoas, a gente vai decorando o nome, que não gosta de história oral, mas é impressionante como você estabelece uma relação afetiva com as pessoas, você cria empatia. A história precisa ser empática. Quando a gente diz história precisa ser empática, você precisa estabelecer distinções entre esse tempo que você vive e outros tempos, entender essas diferenças, né? Esse interesse, ele então se coloca dentro desses processos. A gente já está finalizando, Jane? Acho que ainda tem mais um slide, que são as escolhas, né, Jane? Como é que a gente escolhe, né? Só para complementar um pouco, Sônia, uma coisa que eu lembrei quando você falou de coletividade é porque as pessoas também às vezes pensam que a coletividade é apenas a do seu grupo, né? A gente tem aí vários exemplos de como, nesse momento que a gente tem vivido politicamente, né? Numa proposta de revisionismos que tem surgido, né, que, como disse Sônia, está muito ligado também às questões, aos negacionismos, de como determinados grupos da sociedade têm proposto, né, revisar o passado de acordo com o interesse de seu grupo, em detrimento de outras pessoas, né, em detrimento da sociedade de uma forma geral, né? Mas para atender apenas aqueles interesses próprios do seu grupo, né, o grupo de empresários, por exemplo, né, que tem sido muito comum, né, que é uma minoria dessa sociedade, os industriais, por exemplo, os grandes empresários. Então, a coletividade é uma coletividade que vai para além, né? Então, quando você pensa, por exemplo, propostas públicas, você está pensando em propostas públicas não para um grupo reduzido, mas é bom pensar propostas públicas para que a gente possa dizer uma sociedade de uma forma geral, que não está localizada apenas num determinado grupo, ou que esteja, mas que seja um grupo representativo de uma maioria, né? Então, infelizmente, a gente tem visto algumas pessoas propondo projetos coletivos, mas de uma coletividade ou muito pequena, muito reduzida, né? Bom, então, uma outra coisa em relação às escolhas que vocês devem fazer dos projetos de vocês, né? A primeira delas se refere às linhas de pesquisa que nós temos no Departamento de História. Bom, por que isso é importante? Porque a gente não viu aqui na apresentação nenhum caso que fuja a isso que eu vou falar, tá? Todas as apresentações que a gente ouviu até agora são propostas que se adequam, às linhas de pesquisa que nós temos no departamento. E todas as propostas que foram apresentadas aqui, mesmo que de forma geral, são propostas que vão encontrar professores aptos, né, a orientar o projeto. O apto aqui está entre aspas, tá? Porque ele está no sentido de ter professores nas linhas de pesquisa que possam orientar. Não adianta vocês escolherem um projeto que vocês não vão encontrar professor no departamento para fazer a orientação. Tá? Então, esse último tópico, a gente, de uma certa forma, já falou aqui algumas vezes, né? Já pincelou, que se refere à escolha
do tema, né? Como o primeiro passo, vocês inclusive já falaram aqui, alguns de vocês já falaram aí do que estão querendo pesquisar, qual a temática de vocês, e a partir disso, né, dessas ideias que vocês estão tendo, né, dessas propostas aí de temas de pesquisa que vocês estão pensando, isso é um primeiro passo, é um passo importantíssimo, né? Depois disso, a gente, claro, tem que realizar um levantamento bibliográfico, fazer umas leituras, ver possibilidades de fontes, para que a gente possa dar o passo seguinte, que é a nossa problemática, né? A gente construir a problemática de pesquisa, né? E a partir disso elaborar o nosso projeto, com todas aquelas partes, né? Introdução, objetivo, justificativa, etc. Bom? Pronto. Na próxima aula... Ui, deixa eu passar aqui. Perdão. Na próxima aula, nós vamos adentrar efetivamente, né, nos elementos do projeto. No caso, a gente vai apresentar para vocês essa estrutura do projeto e vamos discutir o que é uma introdução. Hoje, gente, um bom dia para vocês e até semana que vem. Bom dia, abração, tá? Obrigada pela presença. Chame